Capítulo 9. Desde que todos os filhos se casaram, mamãe morava sozinha naquela casa com cheiro de pão, e as netas iam dormir com ela. Elas se revezavam para fazer companhia à avó. Um dia foram 2 sobrinhas minhas, ainda pequenas, mas não conseguiram dormir por causa do ronco escandalosamente estranho de mamãe. As meninas voltaram para casa no meio da madrugada, dizendo aos pais que estavam com medo daquele barulho. Era cada uma que essas crianças inventavam. Pouco mais de 5 anos depois que Naim se casou e saiu de casa, fizemos algumas mudanças. Mamãe foi para a casa ao lado, nós passamos para a casa da frente, todas no mesmo lote do meu irmão. Da casa de mamãe, via-se o quintal da nossa casa e da casa de Tunico, e as crianças se comunicavam pelo muro. Uma vez minha cunhada encontrou o filho caçula quebrando pedacinhos do tijolo com a mão e comendo aqueles farelinhos. Ele criou um buraco que servia de meio de comunicação entre ele e as primas. Quando nos mudamos para a casa grande, que ficava um pouco mais longe, ficou apenas Tunico na casa ao lado. Depois que ele conseguiu arrumar uma casa, mamãe ficou sozinha e não era possível que isso fosse assim. Vamos levá-la para a nossa casa, Menira anunciou. Resolvemos fechar a casa dela e ela lá se foi, de mala e cuia, morar com meu irmão, minha cunhada e seus filhos. Depois de um tempo, começou o que hoje modernamente chamam de rodízio. Cada mês mamãe ia para uma casa e morava com um filho. Esse período foi visto com bons e maus olhos. Para uns, era uma alegria ter a avó em casa. Para outros, uma intromissão. Seja como for, foi assim que foi. E as netas e netos viveram situações inusitadas, engraçadas, constrangedoras ou que viraram história na boca dos primos. Querida, vai para o seu quarto dormir, você está morrendo de sono, diz a tia sentada no sofá da sala de casa. Está tudo bem, tia, não estou com sono. 10 minutos mais tarde, filhinha, vai dormir, você está morrendo de sono. Não estou com sono. Depois de muito tempo, você precisa ir dormir, já está muito tarde. Então dá licença, porque a senhora está sentada na minha cama. Mamãe era um túmulo no quesito fofoca sobre a casa dos irmãos. Se a comida da casa de um era boa ou ruim, só ela sabia, e nunca dizia nada para os outros filhos. Nunca houve cerimônia. Os filhos e as noras vinham visitá-la, visitavam-se umas às outras, fosse na hora que fosse. Depois que foi morar com os filhos, nada mudou. A casa em que mamãe estava se transformava em sua casa. Por isso, íamos vê-la terça à tarde, sexta à noite, segunda-feira, quinta. As casas viviam cheias. Certo dia, mamãe sentiu-se mal e foi preciso chamar um médico. Todos acudiram rapidamente e a casa se encheu em um piscar de olhos. Passada 1 hora, voltamos a ligar para o médico, que respondeu: Eu fui, mas dei meia volta. No endereço que o senhor me deu, tinha uma festa. Tempos mais tarde, mamãe estava morando na casa de Mariquita, minha cunhada, que raramente se ausentava. Mas, uma vez, ela foi para o Rio de Janeiro a passeio com a família. Mamãe foi pousar na casa de Vitória por uns dias. Minha sobrinha voltou mais cedo do Rio numa sexta-feira e, ao chegar, ligou para a mãe dizendo: Mãe, a senhora precisa voltar. Vovó Cida está desesperada para voltar para sua casa com a senhora. Volto no domingo, minha filha, diga a sua avó. No domingo eu dou um jeito de voltar. De retorno a Belo Horizonte, Mariquita telefonou para Vitória, informando que tinha chegado e que ia buscar mamãe. Ao chegar, encontrou mamãe na porta com sua trouxinha debaixo do braço. Vitória lhe segredou: Mamãe está aqui desde a hora que você telefonou. Ao voltar para a casa de minha cunhada, mamãe bateu o pé, dizendo que não queria mais ir para outras casas. Só saio daqui morta. E assim foi. Alguns dias depois de voltar, ela começou a enfraquecer. Ao cabo de 5 dias, Mariquita ligou para Vitória, que chamou uma ambulância para buscar mamãe. A ambulância levou-a para o hospital. Ela ficou internada poucos dias. Não comia com ninguém.
Os sobrinhos tentavam, mas ela cerrava os dentes e só aceitava quando Mariquita vinha carinhosamente levar-lhe o copo de leite à boca. Ela enfraqueceu, e num dia cinza de setembro, seu coração parou de bater. A partida de mamãe selou uma transição na nossa família. Não existia mais a nossa matriarca. Nosso patriarca já havia nos deixado 43 anos antes. Foi uma vida dura que ela levou depois de enviuvar, mas nada se compara a essa partida. Agora cada um de nós era, oficialmente, o mais velho das nossas respectivas famílias. Já éramos pais e mães. Alguns de nós já eram avós. Outros, como eu, viríamos a sê-lo em pouco tempo. Mamãe partiu aos 82 anos. Não podemos nos lamentar. Ao contrário, agradecemos por termos tido sua companhia e sabedoria tanto tempo perto de nós. Um filho é sempre um filho. Eu tinha 63 anos nessa época, mas o vazio que ela deixou não poderia ser preenchido por nada nem por ninguém. É engraçado pensar que cada um viu mamãe à sua maneira. Para uns, ela foi mandona, dura, brava. Para outros, uma pessoa frágil com a voz suave. Todos concordam em um ponto. Ela era uma senhora elegante, com sua redinha quase transparente no cabelo e seu lenço de seda no pescoço, preso por um camafeu. Poucos são os que não falam de suas tatuagens nas mãos e nos braços, os escritos em árabe, as datas cujos significados nem sempre ela conseguia se lembrar. O que está escrito aqui, vó? 1908. E que ano é esse? É o ano em que nasci. Outras vezes a resposta era diferente. 1908 é quando eu fui batizada. Para os netos, suas tatuagens sempre foram motivo de curiosidade e deslumbramento. Há quem carregue fotos de suas mãos tatuadas, há quem queira se tatuar como ela. As mulheres da nossa família trazem todas em si um pouco de Dona Cida. Eu me orgulho dessa marca. Mamãe era muito forte, síria, sábia, respeitável e respeitada. Ao longo de toda a minha vida, eu quis proporcionar o melhor para ela. Não poupei esforços para atender às suas necessidades e desejos. Há quem diga que eu era submisso, mas no fundo sei que era uma profunda admiração e carinho por essa mulher que criou 8 filhos e trouxe da Síria outros 2 que não eram seus, mas cujos filhos aprenderam a chamá-la de avó. De mamãe, herdamos a atitude de união. Soubemos nos fazer fortes e companheiros. Mas só aconteceu porque ela nos deu o primeiro exemplo desde cedo. Ela era como uma cola que nos manteve juntos como família. Acho que ela forjou a unidade familiar que dura até hoje, e minhas filhas e netos poderão falar mais disso no futuro, Inshallah. De seu exemplo, as noras também aprenderam, tão bem que os netos também foram moldados à sua semelhança. Quando mamãe adoeceu, todos os filhos, e principalmente as noras, deram todo o seu coração nos cuidados com ela. Com a mãe, os netos cresceram e aprenderam. Um dos meus sobrinhos conta que ali por volta dos 5 aos 10 anos, viveu muito próximo dela, quando ela ainda morava sozinha e os outros filhos moravam no mesmo lote. Com tantas casas, ele gostava mesmo era de dormir na pequenina casa da avó, e ela adorava recebê-lo naquela casa tão simples, mas sempre tão limpinha. Ele diz que ela sempre fazia pão árabe e comida síria, por isso ele ama a culinária. Do pão, o cheiro está em sua memória até hoje, aquele cheiro que enchia toda a casa. Ela os recebia com aquele sorriso de felicidade, era doida pelos netos, era amorosa com eles, colocava seu avental e cozinhava para eles como se cozinhasse para príncipes e princesas. Esse era seu jeito de demonstrar amor. Para as meninas foi modelo de elegância. Estava sempre bem arrumada, mesmo que estivesse em casa vendo televisão. Usava sempre tailleur, meia fina e sapato de salto baixo. Não saía sem bolsa, sem leite de colônia e leite de rosas.
Com os netos era uma doçura, mas conosco, bem, há coisas de que também não vamos nos esquecer. Quando estava brava, mamãe só arrastava o chinelo no chão, não falava nada. Não era necessária muita explicação. Tínhamos um sexto sentido que nos informava rapidamente onde estava o problema da situação. Os netos de Rosa, minha irmã mais velha, casaram muito novos. O primeiro deles foi almoçar na casa de Rosa e mamãe estava lá. Ele contou para ela que ia se casar com uma moça chamada Helena. Depois do almoço, ela o chamou. Preciso conversar com você. Sentou-se no sofá e perguntou: mas meu filho, pra que vai casar com Brasília? Brasília não sabe cozinhar, você vai morrer de fome com Brasília. Vó, estou casando porque eu amo Helena. Bobagem, bobagem, vê quanta prima bonita você tem na família. Vai casar com uma prima, vai casar com uma prima. Esse negócio de amor depois você aprende. Amor é coisa de convivência, não coisa de paixão. Mas vó, eu amo a Brasília. Então tá. Então já que você vai casar, vou te ensinar a cozinhar para você não morrer de fome. E ensinou o rapaz a fazer esfirra, quibe, hummus bitrina, charuto. Esse aí não passou fome e é capaz de ter ensinado para a moça a gostar da nossa comida também. Era dessa avó que os meus sobrinhos estavam se despedindo. Eles já eram muitos. Todos os meus irmãos já tinham tido filhos. Ela conheceu todos os netos, alhamdulillah. Eu e meus irmãos e irmãs, por outro lado, estávamos nos despedindo daquela que nos ligava ao passado, ao nosso pai. Rosa e eu ainda tínhamos lembranças com mamãe lá da nossa Síria, em um passado que nunca se apagou.